Seu peito se aperta sem uma razão aparente. Sua mente não para de gerar cenários que ainda não aconteceram. Seu corpo está aqui, mas sua consciência vive 3 semanas à frente, antecipando catástrofes que provavelmente nunca vão acontecer. E quando você tenta explicar o que o deixou assim, não encontra palavras precisas. Você apenas sabe que algo dentro de você está constantemente em alerta, constantemente se preparando para um perigo que não consegue nomear. Você chama isso de ansiedade e acredita que ela vem do futuro incerto que o espera. Acredita que é sua mente tentando protegê-lo do que poderia dar errado. Acredita que se pudesse controlar mais variáveis, planejar mais cenários, se preparar para mais contingências, então finalmente ficaria tranquilo. Mas é exatamente isso que está gerando a sua ansiedade. Não o futuro, e sim o que você está fazendo agora com o futuro dentro da sua mente. A ansiedade não é um problema que você tem. Ela é um sintoma de como você está usando a sua mente. E os estoicos compreenderam isso há 2000 anos, com uma clareza que a psicologia moderna só agora começa a recuperar. Marco Aurélio, imperador do mundo conhecido, com responsabilidades que literalmente determinavam o destino de milhões de pessoas, escreveu algo que deveria confrontá-lo. Hoje escapei da ansiedade. Ou melhor, livrei-me dela, porque ela estava dentro de mim, nas minhas próprias percepções, não fora. Leia isso outra vez. A ansiedade não estava nas circunstâncias impossíveis que ele enfrentava. Ela estava na forma como sua mente processava essas circunstâncias. E quando ele mudou a forma de processá-las, a ansiedade desapareceu. Não porque as circunstâncias melhoraram, mas porque ele deixou de se relacionar com elas da maneira que gera ansiedade. Você provavelmente já tentou tudo o que é superficial. Técnicas de respiração que funcionam por 3 minutos. Meditações guiadas que acalmam temporariamente. Afirmações positivas que soam bem, mas não mudam nada. E todas voltam ao mesmo ponto: tentar controlar os sintomas enquanto a causa é ignorada. É como tomar analgésicos para uma dor de dente sem nunca ir ao dentista. O alívio é temporário porque a raiz continua intacta. Os estoicos não oferecem técnicas para controlar a ansiedade. Eles oferecem algo mais profundo e mais desconfortável. Compreensão de por que a sua mente a gera em primeiro lugar. E essa compreensão é a única coisa que realmente transforma. Porque quando você enxerga com clareza como produz a sua própria ansiedade por meio de padrões mentais específicos, você pode parar de produzi-la. Não suprimi-la. Não administrá-la, simplesmente parar de gerá-la. Epicteto, que viveu como escravo em uma das situações mais ansiogênicas imagináveis, ensinava algo radical. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre as coisas. Não são as suas circunstâncias que geram a sua ansiedade. É a forma como você pensa sobre as suas circunstâncias. Essa distinção parece sutil, mas é absolutamente transformadora. Porque, se as circunstâncias geram a sua ansiedade, você é completamente impotente. Só pode esperar que as circunstâncias melhorem. Mas, se a forma como você pensa sobre as circunstâncias gera a sua ansiedade, você tem poder absoluto. Você pode mudar a forma como pensa. E essa mudança não exige que o mundo seja diferente. Exige apenas que você processe o mundo de forma diferente. Sêneca observou durante anos pessoas extremamente poderosas em Roma se consumindo de ansiedade, apesar de terem todo o controle externo imaginável, e escreveu algo que expõe a mentira fundamental sobre a ansiedade. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pense na última semana. Quantas horas você passou ansioso por coisas que nunca aconteceram? Quantos cenários catastróficos você encenou na mente que se revelaram pura fantasia quando o momento real chegou? Quanta energia emocional você consumiu em futuros que nunca se materializaram? A resposta honesta provavelmente é: quase toda.
Porque é isso que a ansiedade faz. Ela faz você sofrer 1000 vezes. Na imaginação, eventos que talvez aconteçam uma única vez na realidade ou nunca. E cada vez que sua mente reproduz esses cenários, seu corpo reage como se fossem reais. Seu coração acelera, sua respiração se encurta, seus músculos se contraem, não porque algo esteja acontecendo, mas porque sua mente está convencida de que algo está prestes a acontecer. Você vive em um estado de emergência permanente diante de ameaças que existem apenas na sua cabeça. E isso não é ansiedade sobre o futuro. É ansiedade gerada agora por você, através da forma como pensa. Eu vivi isso por anos. Não necessariamente com uma ansiedade clínica diagnosticável, mas com esse ruído de fundo constante, que nunca se apaga completamente. Essa sensação de que algo não está certo mesmo quando, objetivamente, tudo está bem. Essa incapacidade de simplesmente estar presente sem que a mente salte imediatamente para o que deveria estar fazendo, para o que poderia dar errado, para o que precisa ser preparado. E eu tentei tudo o que a cultura moderna oferece. Mais produtividade para sentir controle. Mais planejamento para reduzir incerteza. Mais otimização para eliminar variáveis. Mas cada estratégia só alimentava o problema. Porque todas partiam da suposição de que a ansiedade vinha de fora e precisava ser administrada por meio de controle externo. Nenhuma me mostrou que eu estava gerando a ansiedade através de padrões mentais específicos que eu podia mudar. Até que encontrei os estoicos. E o que descobri não foram técnicas para lidar melhor com a ansiedade. Foram razões brutalmente honestas pelas quais eu a estava gerando. 10 padrões mentais específicos que, quando vi com clareza, perderam completamente o poder sobre mim. Não porque eu os suprimisse, mas porque entendi como funcionavam. E essa compreensão foi libertadora de um modo que nenhuma técnica de respiração jamais conseguiu ser. Marco Aurélio não administrava sua ansiedade. Ele a desmontava na raiz. Epicteto não convivia com preocupação constante. Ele cortava os padrões mentais que a produziam. Sêneca não precisava se acalmar repetidamente. Ele havia eliminado as causas da sua agitação. E você tem acesso exatamente ao mesmo processo. Ele não exige circunstâncias diferentes. Não exige menos responsabilidades. Não exige um futuro mais seguro. Exige ver, com honestidade brutal, os 10 padrões mentais que estão gerando a sua ansiedade agora mesmo. Porque a ansiedade não vem do futuro incerto. Ela vem de como você está processando esse futuro na sua mente presente. E quando você muda o processamento, a ansiedade desaparece, mesmo que o futuro continue incerto. Existem 10 razões estoicas específicas pelas quais você sofre ansiedade. 10 padrões mentais que, se você operar a partir deles, garantem que viverá em um estado constante de ansiedade. Não porque o mundo seja ansioso, mas porque a sua forma de pensar sobre o mundo gera ansiedade inevitavelmente. Essas 10 razões não são confortáveis. Elas não vão dizer que tudo vai ficar bem ou que você só precisa relaxar mais. Elas vão mostrar exatamente como você está construindo a sua própria ansiedade, decisão mental após decisão mental. E essa revelação é desconfortável porque elimina a desculpa conveniente de que o mundo me deixa ansioso. Não. Você se torna ansioso pela forma como se relaciona com o mundo. Mas essa mesma revelação é libertadora. Porque, se você gera a sua ansiedade, você pode parar de gerá-la. Não algum dia. Não quando as circunstâncias melhorarem. Agora, antes de continuar, antes de explorarmos as 10 razões que vão transformar a sua relação com a ansiedade, você precisa fazer algo além de ouvir passivamente. Você precisa declarar um compromisso específico. Não um pensamento privado que você esquece quando se sentir ansioso novamente amanhã. Não uma intenção vaga que se dissolve quando sua mente retorna aos padrões automáticos.
Uma declaração pública que cria responsabilidade real. Vá aos comentários agora mesmo e escreva exatamente isto. Minha ansiedade não vem de fora. A partir de hoje, observo como eu a gero por dentro. Essas palavras não são apenas uma frase motivacional. Elas são o seu reconhecimento de que você viu a verdade desconfortável, que você esteve gerando a sua própria ansiedade por meio de padrões mentais que nunca havia examinado, e que decidiu que a clareza sobre esses padrões vale mais do que o conforto de culpar circunstâncias externas. Faça isso agora. Pause este áudio. Vá aos comentários. Escreva: minha ansiedade não vem de fora. A partir de hoje, observo como eu a gero por dentro. Esse ato de declaração pública torna o seu compromisso real de uma forma que o pensamento privado nunca consegue. Os estoicos compreendiam o poder dos votos públicos. Sabiam que, quando você declara sua intenção externamente, quando a torna visível para outros, cria uma força que multiplica drasticamente a sua capacidade de mantê-la lá. Porque já não é apenas uma promessa consigo mesmo que você pode quebrar em segredo quando a ansiedade retorna. É um compromisso que outros viram. E essa visibilidade cria uma responsabilidade que transforma a intenção em prática. O que vem a seguir são as 10 razões estoicas pelas quais você sofre ansiedade, razões que nenhuma pessoa presa à ruminação constante quer ouvir, mas que toda pessoa que deseja liberdade mental precisa desesperadamente encarar. Cada razão é uma chave que abre um aspecto específico de como você produz a sua própria ansiedade. Cada razão expõe o mecanismo exato pelo qual a sua mente transforma circunstâncias neutras em ameaças imaginárias. E cada razão lhe dará clareza sobre como parar de operar sob esse padrão. Não será confortável. A verdade sobre como você gera a sua ansiedade nunca é. Não será fácil. Mudar padrões mentais de anos exige vigilância constante. Mas é absolutamente necessário se você quiser viver sem esse ruído de fundo constante que consumiu sua energia mental por tempo demais. Este é o seu momento. Não daqui a uma semana, quando você tiver menos estresse. Não no próximo mês, quando as circunstâncias estiverem mais tranquilas. Não quando finalmente tudo estiver sob controle. Agora, com a ansiedade que você sente neste momento, com os padrões mentais que estão operando agora, com a mente que você tem, com a resistência que você sente exatamente agora, essa vozinha que diz: minha ansiedade vem sim das minhas circunstâncias difíceis. Minha situação é diferente. Isso não se aplica a mim. Essa voz é exatamente o padrão que você precisa observar. Porque a libertação da ansiedade começa quando você para de defender os padrões que a geram. E esse momento é agora. Primeira razão estoica. Você tenta controlar o que nunca esteve sob o seu controle. A ansiedade não vem do futuro incerto. Ela vem da tentativa de controlar certeza onde só existe incerteza. E quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais ansiedade produz. Epicteto ensinava algo que é a base de todo o pensamento estoico sobre a ansiedade. Há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Sob nosso controle estão nossas opiniões, motivações, desejos e aversões. Em resumo, tudo o que é nossa própria ação. Não estão sob nosso controle o nosso corpo, as posses, a reputação, a posição. Em resumo, tudo o que não é nossa própria ação. Erisalvaitro. Leia isso outra vez, devagar, porque você provavelmente gasta 90% da sua energia mental tentando controlar coisas da segunda categoria. Você tenta controlar o que os outros pensam de você. Isso gera ansiedade social constante. Você tenta controlar se vai conseguir aquela promoção. Isso gera ansiedade sobre o seu valor. Você tenta controlar se o seu parceiro vai amá-lo para sempre. Isso gera ansiedade no relacionamento.
Você tenta controlar se a sua saúde nunca vai falhar. Isso gera ansiedade diante de cada sintoma. Você tenta controlar se o futuro será seguro. Isso gera ansiedade por eventos que ainda não aconteceram. E cada uma dessas tentativas de controle é como tentar segurar a chuva com as mãos. Não só não funciona, como o deixa exausto e encharcado enquanto a chuva continua, indiferente ao seu esforço. A sua ansiedade é o esgotamento de tentar controlar variáveis que nunca estiveram sob o seu controle. Marco Aurélio sabia disso perfeitamente como imperador. Ele tinha mais poder do que quase qualquer ser humano na história. Podia decretar leis, comandar exércitos, decidir destinos. E ainda assim, escrevia constantemente sobre o pouco que realmente controlava. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Reconheça isso e encontrará força. Não tente controlar mais eventos externos. Não trabalhe mais duro para que tudo saia como você quer. Mas sim, reconheça que você não controla eventos externos. Você controla apenas a sua mente. E é nesse reconhecimento, não nesse esforço de controle, que você encontrará paz. A razão pela qual você sofre ansiedade constante é devastadoramente simples. Você classificou errado o que está sob o seu controle. Você acredita que pode controlar resultados quando só pode controlar ações. Acredita que pode controlar como é percebido, quando só pode controlar como se comporta. Acredita que pode controlar se terá sucesso, quando só pode controlar o seu esforço. E toda vez que você classifica mal, toda vez que tenta controlar o incontrolável, a sua mente entra em estado de alerta, porque você está exigindo que ela faça algo impossível. E quando a mente entra nesse estado de "eu preciso controlar isso, mas não consigo", isso é literalmente a definição de ansiedade. Sêneca observava isso constantemente em Roma. Pessoas com poder imenso, consumidas pela ansiedade, porque tentavam controlar mais do que o poder permite controlar. Queremos ditar o destino em vez de aceitar o que ele nos dá. E essa luta contra o inevitável é a fonte de todo o sofrimento desnecessário. Toda vez que você pensa, "eu preciso que isso aconteça exatamente dessa forma", você está criando ansiedade, porque pegou algo fora do seu controle e o transformou em uma necessidade, e agora o seu bem-estar mental depende de algo que você não pode garantir. Essa é a receita perfeita para a ansiedade perpétua. A prática estoica que corta essa raiz da ansiedade é brutalmente simples, mas exige honestidade absoluta. Toda vez que sentir a ansiedade surgindo, pergunte imediatamente: o que eu estou tentando controlar neste momento? Não porque estou ansioso. Isso o mantém no sintoma. Mas sim, o que estou tentando controlar? Depois, faça a segunda pergunta crítica. Isso está realmente sob o meu controle ou eu apenas gostaria que estivesse? A resposta honesta, em 90% dos casos, é: não está sob o seu controle. Você está tentando controlar o resultado, o comportamento dos outros, o futuro, a percepção, variáveis complexas, com 1000 fatores que você não controla. E quando você reconhece honestamente, isso não está sob o meu controle, algo extraordinário acontece. A ansiedade não tem onde se agarrar, porque a ansiedade precisa da ilusão de que você poderia controlar se apenas se esforçasse mais, se preocupasse mais, planejasse mais. Mas quando você reconhece que não está sob o seu controle, não importa o quanto se esforce, você pode soltar. Não uma resignação derrotista, mas um reconhecimento libertador da realidade. Marco Aurélio praticava isso especificamente antes de cada decisão importante. Ele se perguntava: o que está sob o meu controle aqui? A resposta sempre era menor do que o ego gostaria de admitir. Ele podia controlar a decisão, a preparação, a execução, não podia controlar o resultado, a reação dos outros,
as consequências imprevisíveis. Então, concentrava 100% da sua energia mental no que controlava e zero energia no que não controlava. Essa prática não apenas eliminava a ansiedade desnecessária, tornava suas ações mais eficazes, porque ele agia a partir da clareza, não da ansiedade. Epicteto ensinava aos seus alunos um exercício específico, que ainda funciona perfeitamente hoje. Quando você for se encontrar com alguém, lembre-se de que não controla o que a pessoa dirá, como reagirá ou o que pensará de você. Você controla apenas o seu comportamento. Prepare o seu comportamento e solte todo o resto. Imagine viver assim. Você vai a uma entrevista de emprego. Não controla se será contratado. Controla apenas como se apresenta. Tem uma conversa difícil com o seu parceiro. Não controla como ele reagirá. Controla apenas o que diz e como diz. Envia um projeto importante. Não controla como será recebido. Controla apenas a qualidade do que entrega. Em cada situação, a ansiedade desaparece de 90% das variáveis. Porque você solta 90% das coisas que nunca controlou de qualquer forma e concentra completamente no 10% que realmente controla. Isso não apenas elimina a ansiedade, faz com que o 10% sob o seu controle seja executado com excelência, porque a sua mente não está fragmentada entre 1000 preocupações sobre o incontrolável. Ela está totalmente presente na única coisa que importa, o que você realmente pode fazer. A verdade brutal que você precisa encarar é que provavelmente passou anos da sua vida tentando controlar coisas que nunca estiveram sob o seu controle. E cada momento desse esforço gerou ansiedade. Não porque o mundo seja ansioso, mas porque você estava tentando fazer o impossível. Sêneca encerrou um de seus textos sobre ansiedade com uma pergunta devastadora. Por que você gasta a sua vida se preocupando com coisas que não pode mudar, enquanto ignora as coisas que pode mudar? Essa pergunta se aplica agora. Quanta energia mental você gastou nesta semana tentando controlar o incontrolável? Quanta ansiedade você gerou tentando garantir resultados que não dependiam de você? E enquanto isso, quanto daquilo que você realmente controla foi negligenciado porque a sua mente estava ausente, preocupada com o que não controla? No fim, a primeira razão da sua ansiedade é simples. Você tenta controlar o que nunca esteve sob o seu controle. E enquanto continuar tentando, continuará ansioso. Não porque o futuro seja incerto, mas porque você está lutando contra a realidade fundamental de que a maioria das coisas está fora do seu controle. E essa luta é exaustiva, infrutífera e gera ansiedade constante. A alternativa estoica não é desistir. É concentrar absolutamente tudo no que você controla e soltar completamente o que não controla. Essa mudança de foco é exatamente o que transforma a ansiedade em ação eficaz. Segunda razão estoica. Você vive no futuro que imagina, em vez do presente que tem. A sua ansiedade não vem do que está acontecendo. Ela vem do que você acredita que vai acontecer. E a diferença entre essas duas coisas é absoluta. Neste exato momento, enquanto você escuta isso, provavelmente não há nenhuma emergência real. Você não está em perigo físico imediato. Não há uma crise acontecendo agora. As coisas básicas de que você precisa para sobreviver estão presentes, mas a sua mente não está aqui. Ela está 3 dias à frente, imaginando a reunião difícil. Está 2 semanas à frente, antecipando a conversa desconfortável. Está 6 meses à frente, preocupada com o futuro financeiro. E enquanto a sua mente está nesses futuros imaginários, o seu corpo reage como se esses futuros fossem presentes reais. O seu coração acelera por uma conversa que você ainda não teve. Os seus músculos se contraem por um evento que não aconteceu. A sua respiração se encurta por um problema que ainda não existe. Marco Aurélio,
escreveu algo que expõe essa loucura com perfeição. Limita a tua existência ao presente. Se conseguires confiná-la ao presente, não haverá lugar para a ansiedade. Dearo, não. O presente é confortável e por isso te acalma. Mas sim, quando você está verdadeiramente no presente, a ansiedade literalmente não pode existir. Porque a ansiedade exige projeção para o futuro. Exige que a sua mente esteja encenando cenários que não aconteceram, antecipando problemas que não existem, preparando-se para ameaças imaginárias. Sem essa projeção para o futuro, sem esse tempo mental vivido à frente, a ansiedade não tem combustível. Sêneca observava isso com uma precisão devastadora. Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. As pessoas atormentadas pela antecipação da dor sofrem o que nunca chegarão a sofrer de fato. Pense na última vez em que você esteve verdadeiramente ansioso. Algo terrível estava acontecendo naquele exato momento? Provavelmente não. Você estava imaginando algo terrível que poderia acontecer. E a sua mente não distingue entre imaginação vívida e realidade presente. Então você reagiu à imaginação como se fosse real. Sofreu por algo que não estava acontecendo. E se esse algo acabou acontecendo, você sofreu duas vezes, uma na imaginação e outra na realidade. Se nunca aconteceu, você sofreu completamente por nada. A armadilha brutal é que a sua mente justifica essa projeção constante para o futuro como preparação. Preciso pensar no que pode dar errado para estar preparado. Preciso antecipar problemas para poder lidar com eles. Preciso me preocupar com o futuro para estar pronto. Mas isso é auto-engano completo. Preparação é a ação presente que te torna capaz de lidar com futuros possíveis. Ansiedade é ruminação presente que só te faz sofrer futuros imaginários. A primeira é produtiva, a segunda é completamente inútil. Epicteto fazia uma distinção crítica que a maioria ignora. Há uma diferença entre planejar sabiamente o futuro e preocupar-se ansiosamente com o futuro. O primeiro usa o presente para se preparar. O segundo desperdiça o presente sofrendo. Quando você planeja, está no presente tomando ações que melhoram sua capacidade futura. Quando você se preocupa, está em um futuro imaginário sofrendo por situações que não controla. O primeiro te fortalece, o segundo te paralisa. E a maioria confunde completamente os dois. Acreditam que estão planejando quando na verdade estão ruminando. Acreditam que estão se preparando quando na verdade estão sofrendo preventivamente. A sua mente desenvolveu o hábito de viver perpetuamente à frente. Nunca está realmente aqui. Está sempre no próximo momento, na próxima tarefa, no próximo cenário futuro. E esse hábito gera ansiedade constante porque o futuro é, por natureza, incerto. Não importa o quanto você planeje, antecipe ou se preocupe, o futuro continuará incerto. Então a sua mente cria mais cenários, mais contingências, mais preocupações, numa tentativa impossível de tornar certo aquilo que é fundamentalmente incerto. Marco Aurélio praticava algo específico para quebrar esse padrão. Sempre que percebia a sua mente projetando-se ansiosamente para o futuro, perguntava a si mesmo: há algo que eu preciso fazer agora sobre isso? Se sim, fazia essa ação imediatamente e a mente voltava ao presente. Se não, reconhecia que qualquer preocupação adicional era completamente inútil e conscientemente trazia sua atenção de volta ao momento presente. Essa prática simples cortava a ansiedade pela raiz, porque transformava um futuro incerto em um presente manejável. Ou reconhecia que não havia nada a fazer agora, e então não havia motivo para permanecer mentalmente ausente, preocupado. A prática que transforma isso de conceito em realidade é desconfortável porque expõe quanto tempo você passa mentalmente ausente. Durante um dia inteiro, sempre que notar ansiedade, pergunte-se imediatamente:
Estou no presente ou em um futuro imaginário? A resposta honesta quase sempre será: futuro imaginário. O seu corpo está aqui, mas a sua mente está à frente, encenando cenários que não aconteceram. Em seguida, faça a segunda pergunta crítica. Esse futuro que estou imaginando está acontecendo agora? A resposta é sempre não. Por definição, não está acontecendo agora. É imaginário. Então você ganha clareza absoluta. Está gerando ansiedade por algo que não existe neste momento. Não é que pode existir depois, ou provavelmente acontecerá. Não existe agora. E agora é a única coisa real que você tem. Sêneca praticava escrever especificamente sobre isso. Hoje enfrentei ansiedade por X. Perguntei-me: X está acontecendo agora? Não. Então minha ansiedade não é sobre a realidade presente, mas sobre imaginação futura. Esse reconhecimento não elimina o futuro nem a necessidade de se preparar, mas elimina o sofrimento desnecessário de viver mentalmente nesse futuro. Você pode se preparar no presente para futuros possíveis, sem viver ansiosamente nesses futuros imaginários. Epicteto ensinava algo radical aos seus alunos. Quando você se projeta para o futuro, pergunte-se: posso fazer algo sobre isso agora? Se sim, faça e volte ao presente. Se não, reconheça que se preocupar é completamente inútil e volte ao presente. Essa prática não apenas reduz a ansiedade, ela torna a sua vida mais eficaz, porque toda a sua energia fica nas ações presentes e não nas preocupações futuras. A verdade brutal é que você provavelmente passou anos inteiros sem estar verdadeiramente presente. O seu corpo esteve aqui, mas a sua mente esteve perpetuamente à frente, antecipando, preocupando-se, imaginando problemas. E enquanto você vivia mentalmente em futuros incertos, o presente real passava sem ser vivido. Marco Aurélio resumiu isso perfeitamente. Não te disperses. Não deixes que a tua mente vague. Mantém-te concentrado no que está diante de ti agora. Não porque o futuro não importe, mas porque o futuro é administrado a partir de um presente bem vivido, não a partir da ansiedade sobre futuros imaginários. No fim, a segunda razão da sua ansiedade é clara. Você vive perpetuamente em futuros imaginários, em vez de no presente real. E enquanto a sua mente estiver ausente, você viverá ansioso por coisas que não existem, enquanto perde a única vida que realmente existe. Aqui está acontecendo agora. Terceira razão estoica. Você confunde preferências com necessidades absolutas. A sua ansiedade se multiplica toda vez que você transforma uma preferência em uma necessidade. E provavelmente você faz isso dezenas de vezes por dia sem perceber. Eu preciso que essa reunião dê certo. Eu preciso que ela me ame. Eu preciso conseguir esse trabalho. Eu preciso que meus filhos tenham sucesso. Toda vez que você usa a palavra preciso para algo que, na verdade, é apenas uma preferência, você acaba de criar ansiedade, porque pegou algo que não está totalmente sob o seu controle e o transformou em um requisito para o seu bem-estar. Epicteto ensinava algo que soa duro, mas é profundamente libertador. Não digas de nada eu perdi, mas eu devolvi. Morreu teu filho? Foi devolvido. Perdeste tua propriedade? Foi devolvida. Mas quem a tirou de mim é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te deu agora a pediu de volta? Soa frio. Soa impiedoso, mas observe o que ele está realmente dizendo. Quando você trata algo como uma necessidade absoluta, quando o seu bem-estar depende completamente de mantê-lo, você vive em terror constante de perdê-lo. Quando você reconhece que tudo é temporário, que tudo é emprestado, que preferências são preferências, mas não necessidades, você pode desfrutar plenamente enquanto isso existe e soltar sem destruição quando vai embora. A diferença não é semântica.
É a diferença entre viver com ansiedade perpétua ou viver com profunda equanimidade. Marco Aurélio enfrentava essa tentação constantemente como imperador. Ele poderia ter tratado o seu poder, a sua posição, a sua família, a própria vida como necessidades absolutas. Preciso manter o império seguro. Preciso que meus filhos sobrevivam. Preciso que o meu legado perdure. Mas ele escrevia especificamente para lembrar a si mesmo da realidade. Tudo é efêmero, tanto quem recorda quanto o que é recordado. Tudo é opinião, não há garantias. Não transformes preferências em necessidades, pois assim causarás o teu próprio sofrimento desnecessário. A armadilha é que a cultura moderna te treina exatamente para transformar preferências em necessidades. Você precisa ter sucesso. Você precisa ser amado. Você precisa de segurança financeira. Você precisa de validação. E cada uma dessas supostas necessidades gera ansiedade, porque nenhuma delas está completamente sob o seu controle. Sêneca observava isso nas pessoas mais ricas de Roma. Tinham tudo o que alguém poderia desejar, mas viviam em ansiedade constante, porque haviam transformado manter tudo aquilo em necessidade absoluta. O homem rico não é aquele que tem muito, mas aquele que precisa de pouco. Não porque ter seja ruim, mas porque precisar gera ansiedade proporcional à necessidade. Quando você prefere algo, pode trabalhar por isso sem ansiedade. Se conseguir, ótimo. Se não, você continua bem. Quando você precisa de algo, cada passo em direção a isso vem carregado de ansiedade, e se não conseguir, o seu bem-estar desmorona. Essa distinção transforma completamente a sua experiência de vida. Epicteto ensinava aos seus alunos um exercício específico. Toda vez que sentires ansiedade, identifica o que acreditas que precisas naquela situação. Depois, pergunta-te honestamente: isso é realmente uma necessidade ou é uma preferência que inflacionei artificialmente? A resposta honesta quase sempre é: preferência inflada. Você não precisa que aquela pessoa te ame. Você prefere que ela te ame. Você sobreviverá sem o amor dela. Você não precisa daquele trabalho. Você prefere aquele trabalho. Encontrará outro se não conseguir esse. Você não precisa que tudo saia perfeitamente. Você prefere que saia bem. Conseguirá lidar com a imperfeição se ela acontecer. Cada vez que você reconhece essa diferença, a ansiedade perde força. Porque você deixa de operar a partir de "se eu não conseguir isso, eu desmorono", e passa a operar a partir de "eu prefiro isso, vou trabalhar por isso, e ficarei bem independentemente do resultado". Marco Aurélio praticava isso especificamente antes de cada decisão ou evento importante. Perguntava a si mesmo: qual resultado eu prefiro? Transformei essa preferência em uma necessidade artificial? E então se lembrava conscientemente: eu prefiro X. Farei o meu melhor esforço. Mas não preciso de X para estar bem. Estarei bem com qualquer resultado, porque o meu bem-estar não depende de resultados externos. Essa prática não o tornava passivo nem indiferente. Tornava-o mais eficaz, porque agia a partir da clareza e não da ansiedade desesperada. Sêneca escreveu algo brutal sobre isso. Aquele que tem medo sofrerá por seu medo. Aquele que não precisa de nada não tem o que temer. Não aquele que tem tudo não tem o que temer. Isso seria falso. Mas aquele que não precisa de nada, aquele que reconheceu que suas preferências são apenas isso, e não necessidades absolutas. Essa pessoa vive sem medo, porque o seu bem-estar não depende de variáveis externas fora do seu controle. A prática que destrói esse padrão de ansiedade é simples, mas exige honestidade brutal. Durante uma semana, sempre que sentir ansiedade, escreva especificamente: estou ansioso porque acredito que preciso de... Complete a frase com honestidade. Depois pergunte-se:
Isso é realmente uma necessidade para minha sobrevivência e bem-estar básico, ou é uma preferência que inflacionei? E por fim, reescreva: na verdade, eu prefiro, mas não preciso disso. Estarei bem independentemente. Esse exercício parece simples, mas expõe de forma brutal quantas das suas necessidades são preferências disfarçadas. E cada vez que você reconhece uma preferência como tal, liberta o seu bem-estar de depender de conquistar. Epicteto advertia especificamente contra a linguagem da necessidade. Quando dizes preciso, escravizas a tua paz mental a algo externo. Quando dizes prefiro, preservas a tua liberdade interior, independentemente do que aconteça externamente. No fim, a terceira razão da sua ansiedade é clara. Você transformou dezenas de preferências em necessidades absolutas. E agora o seu bem-estar mental depende de conquistar coisas que você não controla completamente. Essa dependência é exatamente o que gera ansiedade perpétua. A alternativa estoica não é não desejar nada, é desejar plenamente, trabalhar com diligência, mas nunca transformar preferências em necessidades das quais depende a sua paz interior. Essa distinção é a diferença entre viver ansioso a cada resultado e viver com esforço pleno, mas com profunda equanimidade. Quarta razão estoica. Sua identidade depende da aprovação externa. A sua ansiedade social, a sua ansiedade sobre o seu valor, a sua ansiedade sobre se você é suficiente, toda essa ansiedade vem de uma fonte específica. Você construiu a sua identidade sobre a aprovação dos outros. E agora vive em terror constante de perdê-la. Por quê? Se o seu valor depende do que os outros pensam de você, então cada interação se torna uma ameaça potencial à sua identidade. Cada opinião negativa te destrói, cada rejeição te invalida, cada crítica te desmorona, não porque exista algo objetivamente errado com você, mas porque você colocou o seu senso de quem você é nas mãos de outras pessoas. Marco Aurélio enfrentava isso constantemente como imperador. Milhões de pessoas tinham opiniões sobre ele. Alguns o amavam, outros o odiavam. Muitos o criticavam. Se ele tivesse baseado a sua identidade nessas opiniões, teria vivido em ansiedade perpétua. Em vez disso, escreveu algo que deveria libertar você completamente. Não tem valor algum a opinião daqueles que te elogiam ou te culpam irrefletidamente. O teu valor não está nas palavras deles, mas nas tuas ações, segundo os teus princípios. Não ignore todas as opiniões, mas não baseie a sua identidade em opiniões externas. O seu valor, a sua identidade, quem você é, isso se define pelas suas ações de acordo com os seus valores, não pelas percepções mutáveis de pessoas que nem sequer te conhecem por completo. Epicteto ensinava isso com uma clareza brutal. Se queres melhorar, aceita ser considerado tolo e ingênuo em assuntos externos. Não pretenda saber nada, pois, se outros pensarem que és alguém importante, desconfia de ti mesmo. Por quê? Porque, se a sua identidade depende de ser considerado importante, você viverá em ansiedade perpétua para manter essa consideração. Você precisará impressionar constantemente, precisará de validação constante, precisará que cada pessoa te veja como alguém importante. E essa necessidade te escraviza completamente a opiniões externas que você nunca controla. Sêneca observava isso nas pessoas mais bem-sucedidas de Roma. Têm todo o sucesso externo imaginável, mas vivem ansiosas porque o seu senso de valor depende de manter esse sucesso aos olhos dos outros. Em Bias, cada decisão passa pelo filtro do o que vão pensar, em vez de o que é correto. Cada ação é motivada por impressionar e não por integridade.
Todos os dias estão representando um personagem, em vez de serem quem realmente são. E essa atuação constante gera ansiedade contínua, porque você nunca pode relaxar, nunca pode simplesmente ser. Está sempre performando para obter aprovação. A armadilha moderna é que a cultura te treina especificamente para basear o seu valor em métricas externas. Seguidores nas redes sociais, renda comparada com a dos outros, cargo profissional, aparência física segundo padrões externos. Cada uma dessas métricas coloca a sua identidade fora do seu controle. E enquanto a sua identidade estiver fora do seu controle, você viverá ansioso por perder ela. Marco Aurélio praticava algo específico para manter sua identidade interna independente das opiniões externas. Todas as noites ele se perguntava: hoje eu agi segundo os meus princípios? Fui a pessoa que escolhi ser? Não o que os outros pensaram de mim. Não fui admirado, mas eu fui quem decidi ser segundo os meus valores. Se a resposta fosse sim, o dia tinha sido um sucesso, independentemente do que os outros pensassem. Se fosse não, o dia tinha sido um fracasso, independentemente de quanta aprovação tivesse recebido. Essa prática mantinha a sua identidade completamente sob seu controle. Epicteto ensinava aos seus alunos algo radical. Quando entrares em um lugar, não te preocupes com o que os outros pensam de ti. Preocupa-te com se estás sendo quem decidiste ser. A mudança de foco é absoluta. De eles vão me aprovar. Para estou agindo com integridade. De eles pensarão bem de mim. Para estou vivendo segundo os meus valores. O primeiro gera ansiedade porque você não controla as opiniões dos outros. O segundo gera paz porque você controla completamente as suas ações. A prática que liberta a sua identidade da dependência da aprovação externa é desconfortável, mas transformadora. Durante 2 semanas, sempre que sentir ansiedade social ou ansiedade sobre o seu valor, pergunte-se especificamente: estou ansioso porque não estou sendo quem quero ser, ou porque temo que os outros não me aprovem? A resposta honesta quase sempre será a segunda. Você não está ansioso porque falhou nos seus valores. Está ansioso porque teme a desaprovação. Então, pergunte-se a segunda questão crítica: o que é mais importante? Viver segundo os meus valores ou ser aprovado pelos outros? Se você escolher o primeiro e viver isso de forma consistente, a ansiedade pela aprovação desaparece. Não porque todos irão te aprovar, mas porque você deixa de precisar da aprovação deles para saber quem você é. Sêneca encerrou um de seus textos com uma pergunta devastadora: viverás a tua vida tentando satisfazer as expectativas mutáveis de 1000 pessoas diferentes? Ou viverás segundo os teus próprios princípios constantes? A primeira opção garante ansiedade perpétua, porque as expectativas são infinitas e impossíveis de satisfazer todas. A segunda opção gera paz profunda, porque o teu valor está completamente sob o teu controle. No fim, a quarta razão da sua ansiedade é clara: você colocou a sua identidade e o seu valor nas mãos dos outros. E agora vive em terror constante de perder a aprovação deles, porque acredita que perder a ele significa perder a si mesmo. Mas isso é falso. A sua identidade não está nas opiniões deles. Está nas suas ações segundo os seus valores. E quando você baseia a sua identidade aí no que você controla, a ansiedade pela aprovação desaparece completamente. Não porque todos te aprovam, mas porque a aprovação deles deixou de definir quem você é. Quinta razão estoica: você resiste ao que já está acontecendo. Existe uma forma de ansiedade que é completamente autoimposta e totalmente desnecessária. É a ansiedade que nasce da resistência ao que já é realidade. Algo já aconteceu. Algo já está acontecendo. Algo já é verdade. E a sua mente se recusa a aceitar. Isto não deveria ter acontecido. Não pode ser que isso esteja acontecendo.
Não é justo que seja assim. E enquanto a sua mente luta contra a realidade, o seu corpo vive em estado de tensão constante, porque você está em guerra com o que é. E essa é uma guerra impossível de vencer. A realidade não muda porque você a resiste. Você apenas permanece em sofrimento enquanto a resistência continua. Marco Aurélio escreveu algo que expõe essa loucura com perfeição. Aceitar o que acontece e fluir com isso é o caminho mais curto para a paz. Resistir ao que já é não muda nada, exceto o teu próprio sofrimento. Ele não estava falando de resignação passiva. Não estava dizendo, não faça nada para mudar situações difíceis. Falava de algo mais profundo. Antes de poder mudar algo de forma eficaz, é preciso aceitar que isso existe. A resistência mental ao que já está acontecendo não é ação produtiva, é sofrimento improdutivo. Epicteto ensinava isso com exemplos brutalmente práticos. Se está chovendo, de que adianta ficar com raiva da chuva? Ela continuará caindo independentemente da tua raiva. Tu apenas adicionaste a tua raiva ao fato da chuva. Parece simples, parece óbvio quando é sobre chuva. Mas você faz exatamente a mesma coisa com situações muito mais importantes. Alguém te rejeitou. Já aconteceu. É realidade. Mas você passa dias resistindo mentalmente a isso. Não deveria ter acontecido. Não é justo. Deveria ter sido diferente. Essa resistência não desfaz a rejeição. Apenas adiciona sofrimento ao fato do rejeito. Você perdeu o emprego. Já aconteceu. É realidade. Mas a sua mente luta contra isso. Eu não deveria ter perdido o emprego. Eu merecia mantê-lo. Essa resistência não recupera o emprego. Apenas mantém a sua mente presa numa batalha impossível contra o que já é verdade. O relacionamento terminou. Já aconteceu. É realidade. Mas você resiste a aceitar. Não deveria ter acabado. Ainda poderia funcionar. Não pode ser que terminou. Essa resistência não revive o relacionamento. Apenas te mantém em um estado de negação que gera ansiedade constante. Sêneca observava isso em pessoas que desperdiçavam anos inteiros resistindo a realidades que não podiam mudar. Gastam mais energia lamentando o que passou do que a que precisariam para se adaptar ao que é. A resistência dá a sensação de que você está fazendo algo, como se a sua recusa em aceitar significasse que ainda tem controle. Mas é exatamente o oposto. Resistir ao que já é te mantém preso. Aceitar o que é te liberta para responder de forma eficaz. Marco Aurélio praticava algo específico quando enfrentava realidades desagradáveis. Ele se perguntava imediatamente: isso já aconteceu ou está acontecendo? Se a resposta fosse sim, vinha a segunda pergunta crítica. Resistir mentalmente a isso mudará o fato de que já aconteceu? A resposta era sempre não. Então ele escolhia conscientemente a aceitação em vez da resistência. Não, eu gosto disso. Não, isso está bem. Mas isto é real. Isto já é. A minha resistência não muda isso. A minha aceitação me permite responder com clareza, e não a partir da negação. Essa prática transformava instantaneamente a sua relação com eventos difíceis. De por que isso está acontecendo comigo? Para isso está acontecendo, como respondo com sabedoria. A diferença não é semântica. É a diferença entre ficar preso na ansiedade pelo que já passou e estar livre para agir sobre o que vem a seguir. Epicteto ensinava algo que soa duro, mas é profundamente libertador. Não digas, isso não deveria ter acontecido. Diz, isso aconteceu. Agora eu escolho como responder. O primeiro pensamento te mantém em guerra com a realidade. O segundo te liberta para trabalhar com a realidade. A armadilha é que a resistência se disfarça de virtude. Se eu não resistir a isso, significa que aceito como correto. Se eu não lutar mentalmente contra isso, significa que desisti.
Se eu não reclamar disso, significa que está tudo bem que tenha acontecido. Isso é confusão total. Aceitar que algo é real não é o mesmo que aprová-lo moralmente. Você pode aceitar plenamente que algo injusto aconteceu e, a partir dessa aceitação, trabalhar para corrigir a injustiça. Pode reconhecer plenamente que algo terrível está acontecendo e, a partir desse reconhecimento, agir para melhorar a situação. Mas enquanto você estiver em resistência mental, enquanto estiver lutando contra o fato de que já aconteceu, a sua energia ficará presa numa batalha interna, em vez de ser usada em ação externa eficaz. Sêneca escreveu algo específico sobre pessoas que resistiam ao próprio envelhecimento. Gastam toda a sua energia lamentando que estão envelhecendo, como se a resistência pudesse deter o tempo. Enquanto isso, os anos que lhes restam passam sem ser vividos, porque estão ocupados demais resistindo à passagem do tempo. Aplique isso a qualquer realidade que você esteja resistindo. A sua resistência não muda a realidade. Apenas consome o tempo e a energia que poderiam ser usados para responder com sabedoria a essa realidade. A prática que destrói esse padrão de ansiedade é desconfortável, porque expõe quanta energia você gasta em resistência inútil. Durante uma semana, sempre que sentir ansiedade ou tensão, pergunte-se: estou resistindo a algo que já é realidade? Não, eu gosto dessa realidade, mas estou lutando mentalmente contra algo que já é verdade. A resposta honesta muitas vezes será sim. Então faça a segunda pergunta: a minha resistência muda essa realidade ou apenas acrescenta sofrimento ao fato de que ela existe? E por fim, escolha conscientemente: aceito que isso é real. Eu não gosto, mas é real. Agora escolho responder com clareza, e não a partir da resistência. Marco Aurélio praticava isso especificamente com eventos que não podia controlar. Pragas devastadoras, guerras intermináveis, traições de pessoas próximas. Ele poderia ter passado anos resistindo mentalmente. Não deveria haver praga. Não é justo que exista guerra. As pessoas não deveriam trair. Mas essa resistência não teria detido a praga, terminado a guerra ou evitado a traição. Apenas teria acrescentado o sofrimento mental ao sofrimento externo. Em vez disso, ele praticava a aceitação imediata do que era, não porque gostasse, mas porque a aceitação o libertava para agir com eficácia. Há uma praga. Isso é real. Como respondo? A guerra. Isso é real. Como lidero? Houve traição. Isso é real. Como prossigo? A aceitação não era passividade. Era o pré-requisito para a ação eficaz. Epicteto advertia especificamente contra confundir aceitação com aprovação. Aceita o que não podes mudar não porque esteja certo, mas porque é. Depois, trabalha para mudar o que podes mudar, a partir da clareza e não da resistência. No fim, a quinta razão da sua ansiedade é clara. Você gasta uma enorme quantidade de energia resistindo mentalmente ao que já é realidade. E essa resistência não muda nada, exceto o seu nível de sofrimento. Enquanto continuar lutando contra o que já aconteceu, contra o que já é, você viverá em tensão constante. Não porque a realidade seja difícil, mas porque você está em guerra com a realidade. A alternativa estoica não é amar tudo o que acontece. É aceitar o que é como ponto de partida. E a partir dessa aceitação, agir com sabedoria. Essa prática transforma a ansiedade improdutiva em ação eficaz. Sexta razão estoica. Você acredita que os seus pensamentos são realidades. Existe uma forma de ansiedade que é completamente autoimposta por meio de uma confusão fundamental. Você confunde os seus pensamentos com a realidade. A sua mente gera um pensamento. Provavelmente vou fracassar nisso. E você não o trata como um pensamento. Trata como um fato. Você não pensa.
A minha mente gerou o pensamento de um possível fracasso. Você pensa, vou fracassar, e o seu corpo reage à segunda ideia como se fosse uma verdade confirmada. A ansiedade não vem da possibilidade real de fracasso. Vem de tratar o pensamento de fracasso como se fosse realidade presente. Marco Aurélio escreveu algo que deveria te libertar completamente. As coisas que perturbam a tua mente não têm poder inerente para te perturbar. Elas só têm o poder que tu lhes dás ao acreditares nelas. Os teus pensamentos não são a realidade. São interpretações, projeções, narrativas que a tua mente gera constantemente. E a maioria delas é completamente incorreta. Mas quando você acredita que os seus pensamentos são a realidade, passa a viver escravizado a cada pensamento ansioso que a sua mente produz. E a sua mente produz dezenas de pensamentos ansiosos a cada hora. Não sou bom o suficiente. Provavelmente vão me rejeitar. Algo ruim vai acontecer. Não consigo lidar com isso. Tudo vai dar errado. Se você trata cada um desses pensamentos como verdade, viverá em ansiedade permanente. Porque a sua mente tem um viés negativo evolutivo. Ela foi projetada para antecipar problemas, porque isso manteve os seus ancestrais vivos. Mas hoje você vive em um mundo onde a maioria das ameaças que a sua mente gera é imaginária. E se você acredita em cada pensamento ansioso que ela produz, viverá aterrorizado por ameaças que não existem. Epicteto ensinava algo radical sobre a relação com os próprios pensamentos. Quando surgir uma impressão perturbadora, diga imediatamente: tu és apenas uma impressão e não necessariamente aquilo que parece ser. Depois, examina-a segundo os teus princípios. Não. Este pensamento é verdade e devo agir de acordo com ele. Mas este é um pensamento. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Preciso examiná-lo antes de acreditar. Essa distinção simples transforma completamente a sua relação com a ansiedade, porque a maioria dos seus pensamentos ansiosos, quando examinados honestamente, revela-se pura especulação sem evidência. Provavelmente vou fracassar revela-se como: a minha mente está antecipando um possível resultado negativo entre muitos resultados possíveis. Não consigo lidar com isso revela-se como: a minha mente está subestimando a minha capacidade com base no medo, não em evidências reais da minha experiência. Tudo vai dar errado. Revela-se como: a minha mente está catastrofizando, projetando o pior cenário possível entre infinitos cenários possíveis. Quando você vê os pensamentos ansiosos como o que eles realmente são, gerações automáticas da mente, não verdades absolutas, eles perdem o poder sobre você. Sêneca observava isso constantemente. Pessoas completamente controladas por pensamentos que nunca questionavam. Sofrem porque acreditam em cada pensamento que a mente gera. Não percebem que a mente mente constantemente, especialmente quando está ansiosa. E aqui são: a mente em estado ansioso é o narrador menos confiável possível. Ela exagera perigos, minimiza recursos, catastrofiza possibilidades, ignora evidências positivas, amplifica evidências negativas. E, se você acredita em tudo o que essa mente ansiosa diz, viverá em um mundo de terror imaginário. Marco Aurélio praticava algo específico quando pensamentos ansiosos surgiam. Ele não os suprimia, não os combatia. Ele os observava e os questionava. Este é um pensamento. Ele é verdadeiro? Tenho evidência real de que isso é verdade? Ou é apenas especulação ansiosa? Este pensamento diz que vou fracassar. Eu fracassei sempre em situações semelhantes, ou a minha mente está generalizando a partir de casos isolados. Este pensamento diz que não consigo lidar com isso. Que evidência real eu tenho? Já lidei com coisas difíceis antes. Por que desta vez seria diferente?
Esse questionamento não era lutar contra o pensamento. Era simplesmente não acreditar nele automaticamente. E, quando você deixa de acreditar automaticamente em cada pensamento ansioso, descobre que a maioria deles é falsa. A prática que transforma a sua relação com pensamentos ansiosos é simples, mas exige vigilância constante. Durante 2 semanas, sempre que notar um pensamento ansioso, faça 3 coisas. Primeiro, identifique-o como pensamento, não como realidade. Diga literalmente: a minha mente está gerando o pensamento de que X. Não X é verdade, mas a minha mente está pensando X. Essa distinção cria uma distância crítica entre você e o pensamento. Segundo, questione a validade dele. Tenho evidência real de que este pensamento é verdadeiro? Ou é apenas especulação ansiosa? Você não precisa provar que ele é falso. Basta reconhecer quando não há evidência de que seja verdadeiro. Terceiro, gere uma interpretação alternativa baseada em evidência. Se o pensamento for "vou fracassar", a alternativa é "não sei o resultado. Já tive sucesso em situações semelhantes antes. O fracasso é possível, mas não é uma certeza." Se o pensamento for "não consigo lidar com isso", a alternativa é "isso é difícil. Já lidei com coisas difíceis antes. Não tenho evidência de que desta vez seja diferente." Epicteto ensinava especificamente: quando um pensamento perturbador aparecer, não o aceites imediatamente. Examina-o, questiona-o, e só então decide se ele merece influenciar o teu estado mental. Essa prática não elimina pensamentos ansiosos. A sua mente continuará gerando-os, porque é assim que ela funciona, mas transforma completamente a sua relação com eles. Os meus pensamentos controlam o meu estado emocional. Eu observo os meus pensamentos e escolho quais acreditar com base em evidência. Sêneca encerrou um de seus textos com um alerta crucial. A maioria das pessoas sofre muito mais na mente do que sofre na realidade. Acredita em cada pensamento ansioso que surge sem questionar se é verdadeiro. E esse sofrimento imaginário é completamente desnecessário. Porque, quando você examina honestamente os pensamentos ansiosos, descobre que a maioria é especulação sem fundamento. No final, a 6ª razão da sua ansiedade é clara. Você trata os seus pensamentos como se fossem realidade. E, como a sua mente gera dezenas de pensamentos ansiosos a cada hora, você vive em terror constante diante de ameaças que existem apenas na sua mente. A alternativa estoica não é suprimir pensamentos, é observá-los, questioná-los e acreditar apenas naqueles que têm evidência real. Essa prática transforma pensamentos de senhores que te controlam em eventos mentais que você observa sem acreditar automaticamente. E essa transformação elimina a maior parte da ansiedade na sua raiz. 7ª razão estoica. Você construiu expectativas que a realidade não pode cumprir. Existe uma forma de ansiedade que é completamente autoimposta por meio de expectativas infladas. Você espera que a vida seja justa, espera que as pessoas ajam de forma razoável, espera que o esforço garanta resultados, espera que o mundo funcione de acordo com as suas preferências. E, quando a realidade inevitavelmente viola essas expectativas, você gera uma ansiedade massiva, não porque a realidade seja problemática, mas porque as suas expectativas eram irreais desde o início. Marco Aurélio escreveu algo brutalmente honesto sobre isso. Quando te levantas pela manhã, lembra-te de que encontrarás pessoas difíceis, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Não te surpreendas quando aparecerem. Na verdade, espera por elas. Ele não estava sendo pessimista. Estava sendo realista. As pessoas são imperfeitas. A vida é injusta. O mundo não opera segundo as tuas preferências.
E quando você espera isso em vez do oposto, não é atingido por uma surpresa ansiosa quando isso acontece. Epicteto ensinava algo semelhante, porém mais direto. Não esperes que os acontecimentos ocorram como desejas. Deseja, antes, que ocorram como ocorrem, e estarás bem. Conforto. Isso soa como resignação, mas é exatamente o oposto. É reconhecer que as suas expectativas sobre como a vida deveria ser geram 90% do seu sofrimento. Porque a vida nunca será como deveria, segundo as suas expectativas. Ela será como é. E, se o seu bem-estar depende de a vida cumprir as suas expectativas, você viverá perpetuamente decepcionado e ansioso. A ansiedade nasce da lacuna entre expectativa e realidade. Quando você espera que algo seja de uma certa forma e ele acaba sendo diferente, essa lacuna gera ansiedade, frustração e decepção. E quanto maior a lacuna, maior a ansiedade. Sêneca observava isso em pessoas que construíam expectativas enormes. Esperam que o seu negócio cresça sempre. Esperam que a sua saúde nunca falhe. Esperam que os seus relacionamentos sejam sempre harmoniosos. E, quando qualquer uma dessas expectativas é violada, colapsam em ansiedade porque a realidade não cumpriu a sua fantasia. A armadilha é que a cultura moderna te treina especificamente a construir expectativas infladas. Você merece ser feliz o tempo todo. Você merece que tudo saia como quer. Você merece que a vida seja fácil. Cada uma dessas expectativas garante ansiedade quando a realidade não as cumpre. E a realidade nunca as cumprirá, porque a vida inclui sofrimento, dificuldade, injustiça e acontecimentos fora do seu controle. Marco Aurélio praticava algo específico para manter expectativas realistas. Antes de qualquer evento importante, ele se perguntava: o que é o pior que pode acontecer? Eu conseguiria lidar com isso? Não era catastrofização ansiosa. Era preparação mental realista. Se o pior cenário possível fosse manejável, então qualquer resultado seria manejável. E essa preparação mental eliminava a ansiedade criada por expectativas rígidas sobre como algo deve terminar. Epicteto ensinava aos seus estudantes um exercício semelhante. Antes de ir a qualquer lugar, visualiza que encontrarás obstáculos, pessoas difíceis e situações imperfeitas. Não como pessimismo, mas como preparação realista. Quando você visualiza que as coisas não serão perfeitas e depois elas realmente não são perfeitas, não há surpresa ansiosa. Você esperava a imperfeição. A imperfeição chegou. A sua expectativa foi cumprida. Mas quando você espera a perfeição e chega à imperfeição, a lacuna gera uma ansiedade massiva. A prática que destrói esse padrão de ansiedade é desconfortável, porque expõe quantas expectativas irreais você construiu. Durante uma semana, sempre que sentir ansiedade, frustração ou decepção, pergunte-se: que expectativa eu tinha que não foi cumprida? Seja específico. Não esperava que tudo desse certo, mas esperava que aquela pessoa agisse de certa forma. Ou esperava que aquele evento saísse exatamente como planejei. Ou esperava que a vida fosse justa nessa situação. Depois, faça a segunda pergunta crítica. Essa expectativa era realista? Com base em como o mundo realmente funciona? A resposta honesta, na maioria das vezes, será não. Você esperava controle total sobre variáveis que não controla. Esperava que as pessoas sempre agissem de forma razoável, quando frequentemente agem de forma irracional. Esperava que o mundo fosse justo, quando o mundo frequentemente é injusto. Cada uma dessas expectativas irreais garantia ansiedade quando a realidade as violava. Sêneca praticava algo adicional: visualização negativa específica. Antes de qualquer evento importante, ele visualizava vividamente que as coisas poderiam dar errado. Não como masoquismo, mas como preparação. O que acontece se eu perder toda a minha riqueza?
Sobreviverei. Já vivi com menos antes. O que acontece se este relacionamento terminar? Ficarei triste, mas me recuperarei. Já sobrevivi a perdas antes. O que acontece se este projeto fracassar? Aprenderei e começarei outro. Essa visualização não gerava ansiedade. Ela a prevenia, porque eliminava expectativas rígidas de que as coisas devem sair perfeitamente. E, quando você reconhece que poderia lidar até mesmo com o pior cenário, deixa de viver ansioso tentando proteger o melhor cenário. Marco Aurélio resumiu isso perfeitamente. A felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos, mas também depende da razoabilidade das tuas expectativas. Pensamentos de qualidade com expectativas irreais ainda geram sofrimento, porque a realidade violará constantemente expectativas irreais, não importa quão bem você pense. No final, a sétima razão da sua ansiedade é clara. Você construiu expectativas sobre como a vida deveria ser, expectativas que a vida nunca cumprirá. E cada vez que a realidade viola essas expectativas, você gera ansiedade pela lacuna entre o que esperava e o que é. A alternativa estoica não é não ter expectativas. É ter expectativas realistas, baseadas em como o mundo realmente funciona, e não em como você prefere que ele funcione. Essa prática transforma expectativas de fontes constantes de ansiedade em preparação realista, que te torna capaz de lidar com qualquer resultado. Oitava razão estoica. Você não distingue entre medo real e medo imaginário. A sua mente gera medo constantemente. Mas existem dois tipos de medo completamente diferentes. E confundi-los gera uma ansiedade massiva e desnecessária. Medo real. Existe uma ameaça presente e específica que exige ação imediata. Um carro vem em sua direção, um cão agressivo te ataca, um prédio está em chamas. Esse medo é útil. Ele te ativa para responder a um perigo presente. Medo imaginário. A sua mente projeta ameaças futuras possíveis, que não existem agora. E se eu perder meu emprego? E se me rejeitarem? E se eu fracassar? E se algo terrível acontecer? Esse medo é completamente inútil. Não há ameaça presente. Existe apenas especulação ansiosa sobre futuros possíveis. E o seu corpo não distingue entre os dois. Quando a sua mente gera medo imaginário sobre perder o emprego, o seu corpo reage como se você estivesse em perigo imediato. O coração acelera, a respiração se encurta, o sistema nervoso entra em modo de emergência. Tudo isso por uma ameaça que existe apenas na sua imaginação. Marco Aurélio escreveu algo que expõe essa confusão de forma perfeita. Pergunta a ti mesmo em cada momento: há perigo presente aqui e agora? Quase sempre a resposta é não. Existe apenas imaginação de perigo futuro. E essa imaginação não merece o mesmo tratamento que o perigo real. Não ignore o futuro, mas distingue entre preparação útil para o futuro e sofrimento inútil sobre o futuro. Quando há perigo presente, age imediatamente. Esse é o propósito do medo real. Quando existe apenas imaginação de perigo futuro, reconhece isso como tal. Não merece ativar o teu sistema de emergência. Epicteto ensinava algo específico sobre essa distinção. A maior parte do medo que sentes não é sobre o que está acontecendo, mas sobre o que temes que aconteça. E 99% do que temes que aconteça nunca acontece. Pensa no último mês. Quantos medos tiveste sobre coisas que poderiam acontecer? Agora conta quantas dessas coisas realmente aconteceram. A proporção provavelmente é devastadora. Temeste 100 coisas. Aconteceram 5. As outras 95 foram sofrimento completamente desnecessário por ameaças imaginárias. Sêneca observava isso com uma precisão brutal. Sofres mais na imaginação do que na realidade. E quando finalmente chega aquilo que temias, descobres que é manejável.
mas já sofreste 1000 vezes antecipando. Essa é a tragédia do medo imaginário. Ele não só te faz sofrer por coisas que nunca acontecem. Quando algo difícil realmente acontece, descobres que consegues lidar com isso, mas já gastaste meses ou anos sofrendo por antecipação. Ou seja, sofreste preventivamente sem benefício algum. A armadilha é que o medo imaginário se justifica como preparação responsável. Preciso pensar no que pode dar errado para estar preparado. Mas pensar de forma ansiosa sobre o que pode dar errado não é preparação, é ruminação. Preparação é ação presente. Desenvolver habilidades, criar planos de contingência, construir recursos. Ruminação é sofrimento presente sobre futuros imaginários sem tomar nenhuma ação. Marco Aurélio praticava uma pergunta específica sempre que sentia o medo surgir. Há perigo presente que exige ação imediata? Se sim, agia imediatamente. O medo cumpria sua função. Se não, reconhecia que o medo era imaginário e não merecia ativar seu sistema de emergência. A minha mente está gerando cenários futuros negativos. Não há ameaça presente. Posso planejar com sabedoria sem sofrer ansiosamente. Essa distinção simples transformava medo paralisante em clareza acionável. Epicteto ensinava aos seus estudantes um exercício duro, porém eficaz. Quando sentires medo, pergunta a ti mesmo: isso está acontecendo agora? Se não, é imaginário. Trata-o como tal. Não poderia acontecer. Não provavelmente acontecerá. Mas está acontecendo agora. Se não está acontecendo agora, é imaginação. E a imaginação não merece a mesma resposta que a realidade presente. A prática que destrói esse padrão de ansiedade é simples, mas exige vigilância constante. Durante 2 semanas, sempre que sentires medo ou ansiedade, pergunta imediatamente: existe uma ameaça presente aqui e agora que exige ação imediata? Ser brutalmente honesto. Não poderia haver uma ameaça depois, mas há uma ameaça agora? Se sim, age imediatamente. Esse é o propósito do medo. Se não, reconhece em voz alta: este é medo imaginário. A minha mente está projetando possíveis ameaças futuras. Não há perigo presente. Esse reconhecimento não elimina o medo instantaneamente, mas cria uma distância crítica entre tu e o medo. Já não és alguém em perigo, és alguém cuja mente está gerando pensamentos de perigo possível. A diferença é absoluta. Sêneca praticava algo adicional. Quando identificava medo imaginário, imediatamente se perguntava: que ação presente posso tomar que realmente me prepare para esse futuro possível? Não como posso me preocupar de forma mais eficaz. Mas, que ação real posso tomar agora? Muitas vezes, descobria que já havia feito tudo o que podia. Então a preocupação adicional era completamente inútil. Outras vezes, identificava uma ação específica. Então a realizava imediatamente e o medo desaparecia, porque havia agido. Mas nunca permitia que o medo imaginário persistisse sem se transformar em preparação real ou sem ser descartado como inútil. Marco Aurélio resumiu isso perfeitamente. Se o problema é solucionável, por que preocupar-se? Resolve-o. Se o problema não é solucionável, por que preocupar-se? Isso não mudará nada. Em ambos os casos, a preocupação ansiosa é inútil. Ou há ação a ser tomada, então toma-a. Ou não há ação a ser tomada, então solta. Mas nunca permaneças no estado intermediário de sofrimento sem ação, que é exatamente o que o medo imaginário gera. No final, a 8ª razão da tua ansiedade é clara. Tu não distingues entre o medo real, que sinaliza perigo presente, e o medo imaginário, que apenas projeta perigos possíveis. E tratas ambos como se merecessem a mesma resposta de emergência. Assim,
Vives em estado de emergência constante por ameaças que existem apenas na tua imaginação. A alternativa estoica não é eliminar todo o medo. É responder ao medo real com ação imediata e reconhecer o medo imaginário como aquilo que ele é: especulação ansiosa que não merece ativar o teu sistema de emergência. Essa distinção transforma a ansiedade constante em preparação efetiva. Nona razão estoica: acumulas decisões não tomadas em vez de agir. Existe uma forma de ansiedade que é completamente autoimposta por meio da procrastinação de decisões. Tens uma decisão a tomar, uma conversa a ter, uma ação a realizar, mas adias. Farei depois, quando estiver mais preparado, quando o momento for melhor. E enquanto a decisão permanece sem ser tomada, a tua mente a rumina constantemente. O que devo fazer? Qual é a opção correta? E se eu errar? Essa ruminação gera uma ansiedade massiva, porque a tua mente está processando a decisão sem chegar a uma conclusão. É como ter 100 abas abertas no teu navegador mental. Cada uma consome recursos. Todas juntas te esgotam completamente. Marco Aurélio escreveu algo que expõe essa loucura de forma perfeita. Age segundo o teu melhor juízo e não te atormentes pela decisão. A maior parte do sofrimento vem da indecisão prolongada, não das consequências de decidir. Não todas as tuas decisões serão perfeitas. Mas decidir e agir gera menos sofrimento do que adiar indefinidamente. Porque quando decides e ages, a ruminação para. Fechaste aquela aba mental. Quando adias decidir, a ruminação continua indefinidamente. E essa ruminação gera ansiedade constante. Epicteto ensinava algo específico sobre decisões. Usa o teu melhor juízo. Decide. Age. Se acontecer de errares, ajusta. Mas nunca permaneças na indecisão, porque a indecisão é sofrimento garantido. A armadilha é que a indecisão se justifica como ser cuidadoso. Não posso decidir ainda. Preciso de mais informação. Preciso ter mais certeza. Preciso que as circunstâncias fiquem mais claras. Mas isso é procrastinação disfarçada de prudência, porque nunca terás informação completa. Nunca estarás completamente seguro. As circunstâncias nunca serão perfeitamente claras. Então, se esperares essas condições, esperarás indefinidamente, enquanto a ansiedade da decisão não tomada consome a tua energia mental. Sêneca observava isso em pessoas paralisadas por decisões que adiavam durante anos. Gastam mais energia mental agonizando pela decisão do que a que precisariam para se recuperar de uma decisão errada. Se decides de forma errada, podes ajustar. O custo é temporário. Se não decides e permaneces na indecisão, pagas o custo da ansiedade diariamente, sem progresso algum. Marco Aurélio praticava algo específico com decisões difíceis. Dava a si mesmo um prazo fixo. Decidirei sobre isto antes do fim desta semana. Depois reunia informação durante esse tempo. Consultava o seu juízo. Considerava opções. E quando chegava o prazo, decidia segundo o seu melhor juízo naquele momento, mesmo sem ter certeza completa, porque reconhecia que a certeza completa nunca chegaria. E que a indecisão prolongada era mais custosa do que uma decisão potencialmente imperfeita. Epicteto ensinava aos seus estudantes algo brutal. A perfeição na decisão é impossível. A indecisão prolongada é intolerável. Então decide de forma imperfeita, em vez de não decidir perfeitamente. Não decide sem pensar, mas pensa, decide, age, sem esperar uma certeza impossível. A ansiedade que sentes não vem das decisões difíceis que enfrentas. Vem das decisões que acumulaste sem tomar. Cada decisão adiada é uma aba aberta na tua mente que consome recursos constantemente.
E quanto mais decisões acumulas sem tomar, mais sobrecarregado te sentes, não porque as decisões sejam mais difíceis, mas porque estás processando demasiadas ao mesmo tempo. A prática que destrói esse padrão de ansiedade é desconfortável porque expõe quantas decisões tens adiado. Hoje, faz uma lista de todas as decisões que tens adiado, sem justificativas de por que ainda não decidiste. Apenas a lista das decisões pendentes, conversas que precisas ter, mudanças que precisas fazer, ações que precisas tomar, compromissos que precisas estabelecer ou encerrar. Depois, para cada uma, pergunta honestamente: tenho informação suficiente para decidir segundo o meu melhor juízo atual? A resposta honesta quase sempre é sim. Não tens informação completa, mas tens o suficiente para exercer um juízo razoável. Então estabelece um prazo específico. Decidirei sobre isto antes de X data. E quando essa data chegar, decide segundo o teu melhor juízo naquele momento. Não esperes sentir-te pronto. Não esperes certeza completa. Não esperes que a decisão seja óbvia. Simplesmente decide com base no que sabes agora, reconhecendo que podes estar errado e que, se estiveres, ajustarás. Sêneca praticava algo adicional. Depois de decidir, conscientemente soltava a decisão. Decidi segundo o meu melhor juízo. Agora agirei segundo essa decisão, sem me atormentar, perguntando se foi correta. Essa prática fechava completamente a aba mental. A decisão estava tomada. A ação estava em andamento. Não havia benefício em continuar a ruminar. Marco Aurélio resumiu isso de forma perfeita. Faz cada ato da tua vida como se fosse o último. Abandona as paixões. Deixa de permitir que as emoções governem o que deve obedecer à razão. Deixa a hipocrisia. Deixa a autopiedade. Deixa de te queixar do teu destino. E poderia acrescentar: deixa de adiar decisões que sabes que precisas tomar, porque cada decisão adiada é uma fonte de ansiedade que consomes diariamente sem benefício algum. No final, a nona razão da tua ansiedade é clara. Acumulas decisões não tomadas enquanto a tua mente as rumina constantemente. E essa ruminação sem resolução gera ansiedade massiva, porque estás processando tudo ao mesmo tempo sem fechar nada. A alternativa estoica não é decidir impulsivamente. É pensar de forma razoável, decidir segundo o teu melhor juízo, agir e ajustar se for necessário. Essa prática transforma decisões de fontes permanentes de ansiedade em ações que fechas e segues adiante. 10ª razão estoica. Lutas contra a tua natureza mortal e imperfeita. Existe uma forma final de ansiedade que é a mais profunda e a mais universal. É a ansiedade que nasce de resistires àquilo que és fundamentalmente, um ser humano mortal e imperfeito. Tens medo de cometer erros. Tens medo de não ser suficientemente bom. Tens medo de envelhecer. Tens medo de adoecer. Tens medo de morrer. E todos esses medos vêm de resistires à tua natureza básica. És imperfeito. Cometerás erros. Envelhecerás. Eventualmente adoecerás. Morrerás. Isso não são possibilidades. São certezas. E enquanto lutares contra essas certezas, enquanto resistires à tua natureza mortal e imperfeita, viverás numa ansiedade existencial constante. Marco Aurélio escreveu algo que deveria confrontar-te brutalmente. És uma alma carregando um cadáver. Lembra-te disso e não terás medo de nada. Não era morbidez. Era a verdade fundamental que a maioria evita. O teu corpo está morrendo desde o momento em que nasces. A cada dia estás mais perto do fim. A imperfeição é o teu estado natural, não uma aberração. E quando aceitas isso completamente, quando deixas de lutar contra a tua natureza mortal e imperfeita, uma paz profunda torna-se possível. Não porque a morte seja agradável, mas porque já não estás em guerra com o inevitável. Epicteto,
que viveu como escravo, enfrentando constantemente a sua mortalidade, ensinava algo libertador: não temas a morte. Teme a vida não vivida por medo da morte. A maioria não teme a morte diretamente. Teme tudo o que a morte representa: perda de controle, fim da existência, prova final da imperfeição. E esse medo contamina toda a vida. Não arriscam porque podem fracassar, e o fracasso prova a imperfeição. Não tentam porque podem ser rejeitados, e o rejeito prova a insuficiência. Não vivem plenamente porque viver plenamente exige aceitar que tudo é temporário, inclusive eles próprios. Então vivem vidas pequenas, controladas, ansiosas, tudo numa tentativa impossível de negar a própria mortalidade e imperfeição. Sêneca observava isso nas pessoas mais poderosas de Roma. Têm todo o poder imaginável, mas vivem aterrorizadas porque o seu poder não pode deter o envelhecimento, prevenir a doença ou evitar a morte. Jous, então, acumulam ainda mais poder numa tentativa fútil de controlar o incontrolável, a sua natureza mortal. E essa tentativa gera ansiedade massiva porque é uma batalha que inevitavelmente perderão. Marco Aurélio praticava algo específico que a maioria evitaria: meditação diária sobre a própria mortalidade, não como morbidez, como reconhecimento da realidade. Morrerei, talvez hoje, talvez daqui a 50 anos, mas definitivamente morrerei. O meu corpo falhará, a minha existência terminará. Isso é certeza absoluta. Esse reconhecimento não gerava ansiedade, eliminava-a, porque deixava de resistir ao inevitável. E nessa aceitação encontrava liberdade para viver plenamente. Se vou morrer de qualquer maneira, o que me impede de viver segundo os meus valores hoje? O que temo? Se o pior resultado, a morte, é inevitável, independentemente do que eu faça. Epicteto ensinava algo semelhante sobre a imperfeição. És humano. Humanos cometem erros. Se esperas não cometer erros, esperas ser algo que não és. E essa expectativa impossível gera sofrimento perpétuo. A alternativa não é aceitar a mediocridade. É aceitar que darás o teu melhor esforço imperfeito e que isso é exatamente o que deves fazer como humano imperfeito. Não perfeição impossível, mas excelência humana dentro de limitações humanas. A prática que destrói esse padrão final de ansiedade é a mais difícil, mas também a mais libertadora. Durante um mês, dedica 5 minutos todas as manhãs para reconhecer explicitamente: sou mortal. Morrerei. Não sei quando, mas sei que acontecerá. O meu corpo é temporário. A minha existência é limitada. Isso é uma realidade inegável. Depois pergunta-te: se eu aceitar completamente a minha mortalidade, que medo atual perde o seu poder? O medo do fracasso perde poder porque tudo é temporário de qualquer forma. O medo do rejeito perde poder porque a aprovação externa é irrelevante quando o teu tempo é limitado. O medo de cometer erros perde poder porque a imperfeição é a tua natureza, não uma falha. Sêneca praticava visualizar especificamente a própria morte. Imagino o meu último dia, as minhas últimas horas, o meu último suspiro, e pergunto-me: como quero ter vivido os dias anteriores a esse momento? Essa visualização não gerava medo, gerava clareza. Clareza sobre o que realmente importava. Clareza sobre o que era ruído distrativo. Clareza sobre como viver cada dia como se contasse. Porque conta. Marco Aurélio também praticava reconhecer explicitamente a sua imperfeição. Sou imperfeito, cometo erros, o meu juízo é limitado, o meu conhecimento é incompleto. Isso não é desculpa para não tentar. É o reconhecimento de que tentarei imperfeitamente, e isso está bem. Esse reconhecimento libertava-o da paralisia do perfeccionismo. Já não precisava ser perfeito para agir.
Podia agir imperfeitamente, que é a única forma como os humanos podem agir. No final, a 10ª razão da tua ansiedade é a mais profunda. Lutas contra a tua natureza mortal e imperfeita. Resistes àquilo que és, fundamentalmente. E essa resistência gera uma ansiedade existencial que contamina toda a tua vida. A alternativa estoica não é resignação derrotista, é a aceitação radical da tua natureza. Mortal, imperfeita, limitada, temporária. E a partir dessa aceitação, liberdade completa para viver segundo os teus valores sem medo, porque já aceitaste o pior resultado possível. Sêneca encerrou um dos seus últimos textos com algo que resume tudo isto. Começa a viver imediatamente. Cada dia adiado é um dia perdido para sempre. E tudo nos escapa porque adiamos viver até estarmos prontos. Mas nunca estaremos prontos para viver plenamente até aceitarmos que morreremos inevitavelmente. Essa aceitação não é o fim de uma vida significativa. É o começo da única vida verdadeiramente livre, o despertar. Quando finalmente compreendes que geras a tua própria ansiedade, chegaste ao final destas 10 razões. Mas se pensas que o fim destas palavras significa que terminaste, não compreendeste nada. Estas razões não são informação para consumir e esquecer quando te sentires ansioso amanhã. São espelhos que refletem com precisão devastadora como produzes a tua própria ansiedade através de padrões mentais específicos. E se foste honesto enquanto ouvias, provavelmente viste padrões que doem reconhecer. Viste quanta energia gastas tentando controlar o incontrolável. Viste quanto tempo vives em futuros imaginários, enquanto o presente passa sem ser vivido. Viste como transformas preferências em necessidades absolutas. Viste como a tua identidade depende de aprovação que não controlas. Viste como resistes a realidades que não mudam pela tua resistência. Viste como acreditas em cada pensamento ansioso sem o questionar. Viste como as tuas expectativas irreais colidem constantemente com a realidade. Viste como confundes medo real com medo imaginário. Viste como acumulas decisões não tomadas enquanto ruminas constantemente. Viste como lutas contra a tua natureza mortal e imperfeita. Marco Aurélio escreveu algo que resume este momento perfeitamente. A mente adapta e transforma em seu próprio propósito o obstáculo à ação. O impedimento à ação faz avançar a ação. Aquilo que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. Tudo o que estas razões expuseram sobre como geras a tua ansiedade, cada padrão mental, cada hábito destrutivo, cada forma de pensar que produz sofrimento, não é evidência de que estás quebrado. É exatamente o material com o qual constróis liberdade da ansiedade, mas apenas se deixares de fugir do que viste e começares a mudar os padrões. Existe um momento na vida de cada pessoa em que deve tomar uma decisão definitiva sobre a sua ansiedade. Não uma decisão temporária que tomas quando te sentes inspirado e esqueces quando a ansiedade regressa. Uma decisão permanente que redefine completamente como te relacionas com a tua mente. Essa decisão é: deixo de acreditar que a minha ansiedade vem de circunstâncias externas. Reconheço que a gero através de padrões mentais específicos que posso mudar. Não permitirei que a minha mente opere sem supervisão. Não acreditarei automaticamente em cada pensamento ansioso que ela gera. Não resistirei a realidades que não posso mudar. Não transformarei preferências em necessidades. Não viverei em futuros imaginários, ignorando o presente real. Assumirei controlo absoluto sobre a única coisa que posso controlar: a forma como a minha mente processa a realidade. Epicteto ensinava que existem apenas 2 tipos de pessoas em relação à ansiedade: aquelas controladas pelos seus pensamentos e aquelas que observam os seus pensamentos. As primeiras acreditam em tudo o que a mente gera. As segundas questionam o que a mente gera. As primeiras vivem como vítimas das suas mentes ansiosas. As segundas
Vivem como observadoras de processos mentais que podem mudar. A diferença não é ter uma mente diferente, é relacionar-se com a tua mente de forma diferente. A transformação que estas razões podem gerar não é mágica nem instantânea. Não ouvirás isto, e amanhã a tua ansiedade terá desaparecido completamente. Mas podes começar hoje um processo que, sustentado durante meses, te transformará numa pessoa completamente diferente na tua relação com a ansiedade. Uma pessoa que não acredita automaticamente em cada pensamento ansioso. Uma pessoa que distingue entre o que controla e o que não controla. Uma pessoa que vive no presente em vez de em futuros imaginários. Uma pessoa que aceita a realidade em vez de a resistir inutilmente. Esse processo começa com uma decisão única. Hoje, agora, escolho observar como gero a minha ansiedade em vez de continuar a acreditar que ela vem de fora. Sêneca praticava rever a sua mente com uma pergunta devastadoramente simples. Estou ansioso por algo que está a acontecer agora ou por algo que estou a imaginar? A resposta honesta quase sempre era imaginação. E essa resposta revelava que a sua ansiedade era autoimposta, não causada externamente. Essa revelação não a fazia desaparecer instantaneamente, mas criava a possibilidade de mudança. Porque se és tu que a geras, podes deixar de a gerar. Marco Aurélio recordava-se especificamente sobre a ansiedade. É o poder da mente reconhecer o que gera ansiedade e deixar de a gerar. Use, o poder não é suprimir a ansiedade. É ver com clareza como a produzes através de padrões mentais específicos. E quando vês com clareza, podes mudar os padrões. Antes de encerrar completamente, precisas de fazer algo mais do que ouvir passivamente. Precisas declarar um compromisso específico que vai além deste momento de clareza. Vai agora mesmo aos comentários e escreve exatamente isto. A minha ansiedade não vem de fora. A partir de hoje, observo como a gero a partir de dentro. Essa declaração pública é a tua linha na areia. É o momento em que deixas de ser vítima da tua ansiedade e te tornas observador dos processos mentais que a geram. Faz isso agora. Pausa. Vai aos comentários. Escreve. A minha ansiedade não vem de fora. A partir de hoje, observo como a gero a partir de dentro. Os estoicos compreendiam que declarar a tua intenção publicamente multiplica dramaticamente a tua capacidade de a cumprir. Porque cria responsabilidade que o pensamento privado nunca gera. Epicteto ensinava que a mudança na ansiedade não é filosofia abstrata. É prática concreta aplicada diariamente. Amanhã, quando sentires ansiedade, pergunta-te imediatamente: qual das 10 razões estou a ativar agora? Estou a tentar controlar o incontrolável? Estou a viver num futuro imaginário? Transformei uma preferência em necessidade? Estou a procurar aprovação externa para definir o meu valor? Estou a resistir a uma realidade que já é? Estou a acreditar em pensamentos sem os questionar? Tenho expectativas irreais? Estou a tratar medo imaginário como medo real? Acumulei decisões sem tomar? Estou a lutar contra a minha natureza mortal? Identificar qual razão estás a ativar dá-te clareza imediata sobre como deixar de gerar essa ansiedade. Cada razão é uma prática de transformação. Sêneca escreveu nos seus últimos dias: não é que tenhamos pouco controlo sobre a ansiedade, é que não exercemos o controlo que temos. Não te esqueças do que estas razões te mostraram sobre como geras a tua ansiedade. Não ignores o presente que tens agora para começar a mudar os teus padrões mentais. Não temas o trabalho que exigirá observar a tua mente constantemente. Simplesmente observa o próximo pensamento ansioso com a pergunta: como estou a gerar isto? E depois o seguinte. E o seguinte: Marco Aurélio nunca prometeu que mudar a tua relação com a ansiedade seria fácil. Prometeu que seria a única coisa que realmente funciona.
que uma vida vivida observando como geras ansiedade e deixando de a gerar é a única que produz paz duradoura. Não a supressão temporária que se desvanece, mas a clareza profunda de compreender como a tua mente funciona e escolher conscientemente como usar ela. O caminho à frente é simples, mas não fácil. Identifica qual destas 10 razões mais te confrontou, aquela em que mais te reconheceste, aquela que mais resistência gera quando pensas em mudar. Essa é exatamente a razão com a qual deves começar, porque indica o teu padrão mais ativo. Compromete-te a observar esse padrão especificamente durante 30 dias. Não todas as razões ao mesmo tempo. Uma razão. 30 dias. Observação diária consistente. Depois de 30 dias, esse padrão terá perdido poder, porque o terás visto com clareza vezes suficientes. Então adicionas a segunda razão. Depois, a terceira. Epicteto advertia: quanto tempo mais viverás controlado por pensamentos que não questionas? Essa pergunta aplica-se agora. Quantos dias mais viverás acreditando que a tua ansiedade vem de circunstâncias externas que não controlas? Quantas semanas mais passarás a resistir a realidades que não mudam pela tua resistência? Quantos anos mais gastarás tentando controlar o incontrolável? Não tens tempo ilimitado para decidir mudar. Cada dia que adias é um dia vivido com ansiedade desnecessária. Sêneca enfrentou a sua morte tendo praticado estas verdades durante toda a sua vida. Quando finalmente chegou o seu último dia, não havia ansiedade paralisante. Havia clareza absoluta, porque observara a sua mente durante décadas, vira como gerava ansiedade, através de padrões específicos, e deixara de operar sob esses padrões, não perfeitamente, mas consistentemente. E essa consistência deu-lhe algo que poucos experimentam: uma vida sem ansiedade constante. Essa liberdade está disponível para ti. Não exige circunstâncias diferentes. Não exige uma mente diferente. Exige relacionar-te com a tua mente de forma diferente. Exige observar como geras ansiedade e escolher deixar de a gerar. A tua ansiedade foi a tua prisão. Mas a partir de hoje, se escolheres praticar estas verdades, pode tornar-se a tua mestra, aquela que te mostra exatamente quais padrões mentais estão ativos, aquela que te indica exatamente o que precisas mudar, aquela que te treina a observar a tua mente em vez de seres controlado por ela. A escolha é completamente tua, mas agora é uma escolha consciente. Já não podes fingir que a tua ansiedade vem de circunstâncias que não controlas. Sabes exatamente como a geras através de 10 padrões mentais específicos. Resta apenas decidir se continuarás a operá-los ou se começarás a mudá-los. A minha ansiedade não vem de fora. A partir de hoje, observo como a gero a partir de dentro. Isso não é uma frase inspiradora. É a declaração de guerra contra padrões mentais que consumiram a tua paz durante tempo demais. E se declarares essa guerra e a lutares em cada pensamento ansioso, vencerás. Não magicamente, não facilmente, mas inevitável e completamente, porque estás finalmente a usar o poder que sempre tiveste, mas nunca exercitaste. O poder de observar a tua mente e escolher como ela opera. A ansiedade que sentes não vem do futuro incerto. Vem de como processas esse futuro na tua mente presente. E quando mudas o processamento, a ansiedade desaparece. Mesmo que o futuro continue incerto, essa mudança começa agora. Não quando te sentires pronto. Não quando as circunstâncias forem melhores. Agora, com a ansiedade que sentes, com os padrões que estão ativos, com a mente que tens, o poder sempre esteve dentro de ti. Só precisavas ver como o estavas a usar para gerar ansiedade, para poderes começar a usá-lo para gerar paz. Sua voz é essencial aqui mais do que você imagina. Cada reflexão que você compartilha
Fortalece e eleva esta comunidade, porque este não é um espaço qualquer. É um círculo de mentes que escolhem viver com consciência, com disciplina e com caráter. Cada um de vocês deixa uma marca, e a reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte deste lugar, não como enfeite, mas como um lembrete do tipo de guerreiro que decide pensar, sentir e agir com clareza estoica. Porque esta é uma comunidade que não foge da dor, atravessa a dor com coragem. Uma comunidade que não busca consolo barato, busca sabedoria. Uma comunidade que não se quebra diante da adversidade, transforma-a em força. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Algo despertou. Algo está pedindo mais. Por isso, antes de sair, vá até a descrição. Lá você encontrará os caminhos que preparamos para que continue fortalecendo a sua mente. Eles não estão ali por acaso. Cada um foi criado para ajudar você a aprofundar, a se fortalecer por dentro e a voltar sempre que precisar para esse lugar onde nada e ninguém consegue tirar a sua paz. Assinar o canal não é um favor ao podcast. É um ato de respeito por si mesmo. É decidir que você não quer voltar a viver no piloto automático. É comprometer-se a pensar de outro modo, a sentir com mais ordem, a viver com mais intenção. Porque toda segunda, quarta e sexta, publicamos reflexões feitas para acompanhar você quando a vida pesa, quando a mente agita, quando você precisa de uma palavra que lembre quem você é. Não nos seguir é correr o risco de perder exatamente a lição de que você pode precisar no seu momento mais difícil. E se você escolher ir um passo além, se decidir tornar-se membro, entenda algo com total clareza. Você não está doando, você está sustentando uma missão. É graças a você que essa chama não se apaga. É graças a você que podemos continuar expandindo o estoicismo como refúgio para milhões de pessoas que hoje lutam para não desistir. Seu apoio mantém este podcast vivo, forte e em crescimento. Você não é um espectador, é parte do pilar que sustenta esta comunidade. Nos vemos no próximo encontro do Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida cotidiana. Enquanto isso, aproveite as sessões recomendadas que você encontrará na descrição para continuar o seu caminho. E até que nos encontremos novamente, não esqueça disto: você é o dono da sua percepção, o guardião da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Esse é o legado do estoicismo. Essa é a arte de tornar-se invencível.